Amsterdamse Futebol Clube Ajax, ou somente Ajax, foi fundado no dia 18 de março de 1900. Criado por Floris Stempel, Karel Hesser e Hendad, este time foi durante muitos anos a base da seleção holandesa e mudou a maneira de se jogar futebol. É o maior campeão do campeonato holandês com 35 títulos, da Copa da Holanda com 20 títulos e, além disso, tem 4 conquistas de Liga dos Campeões da Europa, em 71, 72, 73 e 95, além de 2 títulos mundiais, em 72 e 95. Na Holanda, ganhou o apelido de Joden, que significa judeu, e no país tem uma certa soberania nos campeonatos nacionais. Porém, no cenário europeu, seu desempenho não foi condizente com a sua enorme história, já que nos últimos 10 anos, o mais longe que alcançou foi a final da Europa League em 2016 e 2017 e as semifinais da Champions League em 2018 e 2019. Se você tem interesse em saber mais sobre essa história, veja agora nos Gigantes Adormecidos. Fundado em 1900, o Ajax somou diversos títulos nacionais durante este século, mas foi entre os anos de 1970 a 1974 que o clube viveu sua era de ouro e chegou a ser o melhor time de toda a Europa. A equipe sempre optou por usar muitos atletas das categorias de base e contava com grandes ícones do futebol mundial em seu elenco: Johan Cruyff, Piet Keizer, Jacques Swart, entre outros. Durante esses 4 anos, o time venceu 3 Champions League, uma delas de forma invicta, 3 campeonatos holandeses, 3 Copas dos Países Baixos, 2 Supercopas Europeias, uma delas a de 1973, que foi a primeira edição sob comando da UEFA, além de seus jogadores contribuírem para uma bela Copa do Mundo pela seleção holandesa, no ano de 1974, sendo derrotada apenas na final para a Alemanha Ocidental. A equipe do Ajax não encantou somente pelos títulos que ganhou, mas sim pela forma como jogava e pela qualidade de seus jogadores. Johan Cruyff era o jogador mais importante da Europa durante essa época. Jogava de meio atacante, porém suas habilidades e inteligência dentro do jogo eram tão especiais que conseguia jogar de volante e segundo atacante. Em 1971, Rinus Michels, treinador do time na época, decidiu introduzir uma ideia de jogo nova, conhecida como futebol total. O conceito envolve times altamente organizados taticamente, capazes de trocas rápidas e precisas de posição, que permitem manter a posse de bola e ser muito efetivo ofensivamente, além de pressionar a oposição e manter um bom trabalho defensivo. Esse estilo de jogo mudou completamente a forma de se ver o futebol. Depois do Ajax ser tricampeão da Champions jogando dessa forma, o futebol total nos proporcionou uma das maiores seleções de todos os tempos, a Laranja Mecânica, comandada pela dupla Johan Cruyff dentro de campo e Rinus Michels fora de campo. A Holanda era o adversário que o Brasil mais temia. Logo de início, o Leão salvava um gol certo. Apesar de encantar o futebol na década de 70, o Ajax viveu anos difíceis depois disso. Conquistou apenas 6 títulos nacionais e ficou 14 anos sem títulos internacionais, até que uma nova geração de jogadores formados nas categorias de base fomentou mais um período de conquistas e a afirmação do talento feito em casa. Em 1986, 2 anos depois de sua aposentadoria, Cruyff voltou ao clube que o revelou para ser treinador. Ele tinha ideias bem modernas, parecidas com as de Michels. Johan foi importante para trazer de volta ao Ajax a sua essência de valorizar as pratas da casa. No início da década de 90, essa filosofia reimplantada por Cruyff fez com que o time voltasse ao topo da Europa. O técnico Louis van Gaal
estrategista e adepto do futebol total, chegou e logo em 1992 conquistou a Copa da UEFA. 3 anos depois, a equipe voltou a vencer a tão sonhada Champions League, comandada por um elenco recheado de jovens. Depois do título de 95, o mesmo elenco chegou a mais uma final de Champions no ano seguinte, sendo derrotado pela Juventus na final. Essa que seria a última temporada de protagonismo desse gigante. Com a criação da Lei Bosman, que dava mais liberdade aos jogadores para que se transferissem para outros países dentro da União Europeia, esse elenco cheio de craques começou a se desmanchar de forma rápida e sem encher os cofres do clube. Michael van Praag, ex-presidente do Ajax, contou sobre isso em uma entrevista. Tudo mudou depois da Lei Bosman. Perdemos Patrick Kluivert de graça para o Milan, mas ele não teve sucesso e eles o venderam para o Barcelona por 12 milhões de euros, um ano depois. No início dos anos 2000, o Ajax continuou com uma sequência de vitórias nacionais, sendo campeão holandês nas temporadas 2001-2002 e 2003-2004, tendo jogadores que viriam a ser conhecidos no futebol mundial como destaques, como por exemplo o lateral esquerdo brasileiro Maxwell, o zagueiro belga Vermaelen, os meio-campistas holandeses De Jong, Sneijder e Van der Vaart, além do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic. Após esse título, o clube só voltou a conquistar um título nacional na temporada 2010-2011. Porém, emendou um tetracampeonato até a temporada 2013-2014, onde os destaques do clube ao longo dos anos foram o goleiro holandês Silesen, a dupla de zaga belga Vertonghen e Alderweireld, o zagueiro holandês Blind, o meia dinamarquês Eriksen e o atacante uruguaio Luis Suárez. Na temporada 2016-2017, onde o time foi finalista da UEFA Europa League, onde acabou sendo derrotado pelo Manchester United. Já na temporada 2018-2019, o time voltou a vencer o campeonato holandês após 4 anos, retornando assim com uma boa safra de jogadores que atualmente estão consolidados no futebol europeu, como por exemplo o zagueiro holandês De Ligt, os meias holandeses Frank de Jong e Van de Beek, o meia marroquino Ziyech, o atacante brasileiro David Neres e o atacante sérvio Dusan Tadic. Porém, o ápice dessa nova geração foi na temporada 2019-2020, onde o time foi semifinalista da Champions League, encantando todo mundo com um futebol que dava gosto de se ver, lembrando até os mais velhos aquele time de 95. Na competição em questão, o Ajax eliminou o time como o Real Madrid e Juventus, e todo esse processo se deve também ao excelente trabalho do treinador Erik ten Hag, que comanda o time desde 2017. Na temporada atual, o Ajax foi campeão do campeonato holandês e da Copa da Holanda, tendo os brasileiros Antony e David Neres como destaques do time. Agora, a expectativa para os torcedores é que o time volte a ter um destaque no cenário europeu, e confiança não vai faltar, visto que, com o título nacional e com o título da Copa, as jovens promessas do Ajax estão encantando Amsterdã.